4 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Faz toda a diferença. Destaques que você confere a partir de agora aqui no 4. A informação para você, as manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Abastecimento de combustível, como está a gasolina, como está o abastecimento do gás de cozinha na região de Marília. E o preço do diesel na bomba já caiu para os caminhoneiros? A temperatura cai, o perigo das doenças cardiovasculares. Atenção, você que tem abono do PIS/PASEP, referente a 2016. 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram. O prazo termina no dia 29. Prorrogada até o dia 15, a vacinação contra a gripe. A greve dos docentes e funcionários da Unesp Campus de Marília. E atenção, pecuaristas, prorrogada a vacinação do rebanho contra a aftosa até o próximo dia 15. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Os efeitos da movimentação dos caminhoneiros, a greve que parou o Brasil e a questão do abastecimento dos combustíveis. Quando tudo voltará à normalidade. Gás de cozinha, gasolina em Marília, na região, no país. E o preço do diesel para os caminhoneiros na bomba realmente vai cair? Na prática, essa a pergunta que os caminhoneiros continuam fazendo em todo o território nacional. Bem, o governo garante, o movimento acabou e a situação está sob controle. Até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do país já deverão oferecer óleo diesel com desconto de pelo menos 46 centavos. A redução foi possível após o governo zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, reduzir o percentual do PIS/COFINS e subsidiar uma parcela do desconto. O desconto de 46 centavos será sobre o preço praticado pelos postos no dia 21 de maio. A partir de hoje, alguns postos que já estão sendo reabastecidos devem começar a praticar esse desconto na bomba. Mas até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do Brasil terão que praticá-lo. Têm o dever legal de praticá-lo. Ou seja, esse desconto tem que constar, tem que estar presente no valor de revenda do óleo diesel. O governo garantiu que está cumprindo todos os pontos do acordo feito com os caminhoneiros, como a isenção do pedágio sobre o eixo suspenso, a reserva de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para caminhoneiros autônomos e a tabela com o preço mínimo do frete. Todas essas medidas já estão valendo. Ao falar sobre a compensação que o governo dará à Petrobras para sustentar o desconto no preço do diesel, o ministro da Casa Civil destacou que os recursos para essa compensação já estavam contingenciados, ou seja, não estavam disponíveis para uso pela administração pública. Este contingenciamento é essa parte que fica guardada, que num primeiro momento não pode ser gasta. Agora apareceu uma necessidade extra e essa parte que estava guardada foi para a necessidade extra. Era algo que não poderia ser gasto. E agora teve essa destinação, que é esta emergência, uma grande emergência nacional. Acho que aqui não é necessário que se faça maiores comentários. É uma crise, sob o ponto de vista do abastecimento, que nós não tínhamos conhecido ainda no Brasil e que foi superada por esse processo de negociação em que esta utilização de recursos foi indispensável. Destaques no momento. O governo quer diminuir o ICMS para criar seguro sobre combustíveis. O governo defende reajuste mensal no preço da gasolina. Abastecimento está normalizado no país
diz o governo. Aqui em Marília ainda temos falta do gás de cozinha. Governo vai fiscalizar preço do diesel com todo o rigor, afirma ministro. Petrobras contrata linha de crédito de 2 bi junto ao Bradesco. Vamos, daqui a pouco, destacar, inclusive, preocupação das autoridades da vigilância sanitária. A quebra da cadeia do frio, podendo afetar a conservação dos alimentos, é claro, preocupando também para o consumo por parte da população. Bem, o inverno ainda nem começou. Oficialmente vai ter o seu início no dia 21 de junho. Mas uma massa de ar polar atingiu o estado de São Paulo, forçando a queda da temperatura. O perigo é a questão da saúde. O frio afeta o funcionamento do organismo, da questão do funcionamento cardiovascular. É por isso que a gente convidou o médico cardiologista Paulo Moreira. Ele vai falar sobre o tema. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite, senhoras e senhores. Funcionamento cardiovascular. A queda da temperatura oferece perigo? Oferece, aumenta o risco. O inverno tem um risco maior, o frio, do que o verão, do que o calor. A mortalidade tem um certo grau de aumento, o risco cardiovascular aumenta. Os senhores já repararam que se os senhores colocarem no frio a mão na extremidade, o nariz, o rosto, ele fica branco? Fica branco. O sangue foge da extremidade afetada. Se abrir a porta da geladeira e colocar a mão dentro da geladeira, a mão vai ficar pálida, vai ficar branca, sem sangue. Ao contrário, se você colocar no calor, colocar dentro do forno a mão vai ficar vermelha. A mesma coisa com o rosto, com a face, se colocar dentro de algum lugar bem quente. Então, o calor deixa corada, deixa vermelha a extremidade colocada dentro do calor, ao seu alcance. Por que acontece isso? Porque o frio é vasoconstritor e o calor é vasodilatador. Os vasos se relaxam, dilatam. As arteríolas periféricas, elas relaxam muscularmente, elas têm a capacidade de se estreitar e de ampliar, de se relaxarem, ampliando o seu fluxo, o diâmetro. E a dilatação está relacionada ao calor e a contração tem relação com o frio. Por que ocorre assim? Cobra, lagarto, sapo, animais de sangue frio funcionam, vivem na temperatura ambiente. Mas o homem não. O homem funciona numa faixa muito estreita de temperatura. Poucos graus separam a hipertermia da hipotermia, do frio que não é compatível com a normalidade da vida. Então, para se manter vivendo dentro dessa faixa de temperatura orgânica, adaptações ao frio e ao calor, como a vasoconstrição e a vasodilatação com o calor, a vasoconstrição com o frio. Como a temperatura no frio orgânica tende a baixar e nós perdemos temperatura, nós precisamos manter o calor interno, nós buscamos no frio deixar o nosso calor preservado e o sangue ficar nas regiões centrais mais profundas do organismo, tirando o sangue da periferia e de um contato maior com o meio externo, frio, evitando com isso a troca, a perda de temperatura, perda de calor para o meio externo e guardar o nosso calor interno, economizar, para nós mantermos na faixa de normalidade a nossa temperatura e não deixar que ela caia exageradamente. Ao mesmo tempo, se fizer calor, pelo contrário, se fizer calor, nós vamos ter uma vasodilatação
a periferia toda se enche de sangue, fica vermelha, as faces avermelhadas, a mão vermelha, porque o sangue no calor vai para a periferia, para que nós percamos calor interno, para que nós possamos baixar a temperatura corporal, que possa perder temperatura na troca com o meio ambiente e nossa temperatura não subir exageradamente. Então, isso, tirar o fluxo da periferia para guardar a temperatura interna no frio e o contrário no verão, dilatar para perder, dissipar o calor interno, perdendo para o meio ambiente, provocando vasodilatação, tem esse efeito no organismo. E, por exemplo, sobre a pressão arterial, a vasodilatação de milhares de vasos periféricos fazem com que dilate, afrouxem os vasos e a pressão dentro dele, a pressão sanguínea, caia. No frio, ao contrário, como a vasoconstrição, para impedir de ir fluxo para a periferia e não perder a temperatura, não perder calor interno, interessa preservar, nós temos uma vasoconstrição generalizada que leva à subida da pressão arterial. Aumenta a resistência periférica, aumenta a constrição vascular periférica e a pressão arterial sobe. Então, pressão arterial subindo é um fator de aumento de risco cardíaco. De um modo geral, a pressão arterial alta, permanente, que é doença cardiológica grave. E no começo do inverno é frequente, nós temos que aumentar o remédio da pessoa para que a pressão desça normalmente, novamente, e o indivíduo tem uma pressão mais normal e que não precise de mais quantidade de remédio. Então, como aumenta a pressão, isso é uma causa do frio ser mal. Como a resistência periférica aumenta, a vasoconstrição, tudo que faz vasoconstrição, de uma maneira geral, é ruim para o organismo. O vaso foi feito para conduzir amplamente o fluxo sanguíneo. Cada vez que, por qualquer razão que haja, diminua o fluxo, aumente a resistência ao fluxo sanguíneo, nós temos uma maior sobrecarga de contração cardíaca para bombar o sangue, fazer circular, nós temos mais gasto energético, nós temos menos fluxo para as regiões, o que é mal, nós temos que ter fluxo suficiente, adequado às regiões, de modo que frio, vasoconstrição, prejuízo ao fluxo não é uma coisa boa e, portanto, o inverno não é uma coisa muito boa. Isso é um fator secundário, mas é um fator que influi e que pode fazer aumentar a mortalidade, a doença cardíaca. Nós sempre falamos, por exemplo, quando temos angina, que o desencadeante, a angina sempre já vem com um fator desencadeante. E esse fator desencadeante é a tensão emocional, são a tensão emocional e o esforço físico. A tensão emocional aumenta o risco e desencadeia a angina, a dor anginosa, que é coronariana, porque a tensão emocional nos prepara para a ação, nos prepara para matarmos ou morrermos, para caçar ou sermos caça, entrar no papel de caça. Então, ou nós servimos de refeição para algum mamífero grande, ou então nós vamos caçar a nossa comida. Então, os dois implicam emoção. Antigamente, nos primórdios da humanidade, quando nós não tinha banco ainda, não tinha tantos fatores subjetivos que nos faziam ficar nervosos. Geralmente o nervoso maior, a tensão emocional maior, era quando nós éramos perseguidos para virar comida, ou então quando nós corríamos atrás da nossa própria comida, caçando outros animais. Então, vejam,
quando a gente fica nervoso, ainda hoje, todo o nosso organismo se prepara para atividade física extremada, para correr, para ou perseguir ou escapar. Então o coração bate mais rápido, libera adrenalina para oferecer mais fluxo à musculatura e assim por diante. E veja, então, de uma certa maneira, a emoção, o nervoso, é quase que equivalente sobre o sistema cardiovascular à dor, ao esforço físico, porque ela nos prepara a emoção para o esforço físico. E a segunda causa da angina maior é o esforço físico, que aumenta o trabalho cardíaco, para aumentar o fluxo para a musculatura, etc. E isso tudo aumenta o consumo de oxigênio. Então, as duas situações aumentam o consumo de sangue, de oxigênio de sangue. E se a coronária está entupida, esse maior sangue chega a um ponto que não dá mais, porque há deficiência de enchimento, porque há uma obstrução chamada insuficiência coronariana, doença coronária obstrutiva. Obrigado ao Dr. Paulo Moreira, cardiologista. O inverno vem aí, a temperatura já caiu, já fazendo alerta. Cuidado, então, com os problemas cardiovasculares. Daqui a pouco, carreta tomba na BR-153 da Zona Sul e também a nova regra do cartão de crédito.